Com a rotina apertada, muitos pais matriculam os filhos em creches ou então deixam com os avós, babás. É uma forma de conseguir trabalhar e, ao mesmo tempo, cumprir os afazeres do dia a dia, mesmo com o filho pequeno. Pois é, mas é preciso ter cuidado e também pesquisar com calma qual é a melhor solução. Estudos apontam que, se a creche não for de qualidade, isso pode sim comprometer o futuro do estudante. Ter um filho é um momento de alegria para qualquer família. Mas para uma grande mudança é preciso planejamento. Depois de alguns meses, a vida precisa voltar ao normal. Os pais precisam voltar ao trabalho. E o que fazer com o pequeno que exige tanta atenção? Deixar com uma babá pode ser uma opção, mas é preciso ter cuidado com a responsabilidade dada a ela com relação à educação nessa fase inicial da vida. Se engana quem pensa que, quando matriculadas em creches, as crianças estão seguras e recebendo um bom ensino. Os desenhos, músicas e brincadeiras são muito importantes para o desenvolvimento da criança, e a falta deles pode comprometer o futuro escolar. Um estudo desenvolvido por pesquisadores da USP, da FGV e da ONU revelou que, se uma creche não for de qualidade, o desempenho dos estudantes pode ser inferior do que o alcançado por alunos que não frequentaram essas unidades. Por isso, é preciso pensar bem antes de tomar uma decisão importante para a vida dos filhos. Pois é, esse assunto é delicado. A gente recebe aqui no nosso estúdio a educadora Gilda Riso. Ela é autora de livros sobre educação infantil e vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse assunto. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia para todos. Bom dia. E a Ana também tem entrevistado em São Paulo, né, Ana? Aqui, Raquel, a gente recebe o cientista político Daniel Cara. Ele é coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação. Muito bom dia também, obrigada pela presença. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Daniel. Daniel, para a gente começar o nosso debate, como mudar a cultura de creches que até 1996 eram estabelecimentos e instituições mais voltadas para assistência social e transformar esses locais em um lugar de desenvolvimento à educação, de estímulo à educação infantil? O Brasil tem um bom projeto de creches, mas é um projeto muito restrito, especialmente em termos de creches públicas. É um projeto restrito porque acaba tendo um custo considerado muito alto pelo poder público, mas é central para o desenvolvimento das crianças. Basicamente, uma boa creche tem o quê? Tem bons profissionais formados no ensino superior, tem obrigatoriamente um número de alunos por turma reduzido, porque é preciso dar uma atenção específica e qualificada para a criança, e tem um bom equipamento. A criança tem que ter um espaço em que ela possa brincar, em que ela possa interagir com as outras crianças. Então esse é o desafio brasileiro, conseguir garantir um número bom de creches para a grande quantidade de crianças que nós temos. Professora Gilda, esse conceito de creche boa e creche ruim não deveria existir mais, né? Porque desde 2006 elas já deveriam, né, pela lei, passar a adequar e se integrar ao sistema educacional brasileiro. Isso não acontece ainda por quê em muitas creches? Exatamente como o professor falou. Não, é extremamente caro, especialmente porque, além da qualidade profissional que a creche deveria oferecer deste profissional, que envolve não só o lado de competência profissional, mas envolve disponibilidade afetiva, uma empatia grande com a criança, um prazer em trabalhar com criança, que você sabe como selecionar por concurso escrito esse profissional. O número desses profissionais é muito alto, porque um bebê você tem que ter, no máximo, uma relação de um adulto para 3 bebês. Não tendo isso, o bebê demora a falar. Com um adulto para 10 bebês, eles só falam aos 4 anos. Então você vê a importância de cada detalhe dentro da creche, porque a creche originalmente não nasceu para atender a criança, nasceu para atender a sociedade que exigiu o trabalho da mulher fora do lar. Então, quer dizer, e as creches primeiras, as que foram criadas e ainda existem, são depósitos de criança, para estacionamento, para ficar lá um tempo, e ainda existe essa procura, infelizmente,
pelos pais, é isso que eles buscam. Professora, porque muitos não têm realmente outra saída, não tem um parente, ou não podem pagar uma babá. Eu queria perguntar para o Daniel esse conceito da avaliação da creche, porque esse estudo que a gente se baseou para fazer esse debate, inclusive, mostrou que as mães com mais baixa escolaridade, elas colocam os filhos numa creche que talvez não seja muito boa, e essas crianças têm pouco aproveitamento escolar depois. Quer dizer, também é uma falta de educação das próprias mães, de instrução delas, para que elas possam avaliar a qualidade do serviço que elas têm acesso. Então, Raquel, é um problema basicamente relacionado às mães que vivem em regiões vulneráveis das grandes cidades ou então das regiões do campo. O que acontece? Elas não têm, o poder público não oferece creches de qualidade para elas. Para que isso aconteça, o volume de investimento na educação infantil, hoje se investe cerca de 13 bilhões de reais em educação infantil por ano. Deveria ser cerca de 30 bilhões de reais por educação infantil ao ano. Os municípios não têm condição de garantir esse volume de recursos. Para isso, precisa que o governo federal complemente essa necessidade, quer dizer, invista 20 bilhões a mais, transfira para estados e municípios, especialmente para municípios, no caso da educação infantil, para a garantia de uma educação de qualidade, especificamente na creche, que é uma demanda enorme no Brasil, né? Todos os municípios hoje têm uma demanda por creche não atendida assustadora. Isso significa que o governo federal deve participar desse processo, mas ontem, na votação do Plano Nacional de Educação, a decisão dos senadores foi de abrir mão dessa complementação de recursos através do mecanismo do custo aluno-qualidade inicial, que prioriza a questão da creche, e com essa decisão a gente vai ter mais ainda 10 anos para conseguir garantir creche de qualidade para as nossas crianças. Então a gente precisa reverter essa decisão do Senado Federal. Falando em creche de qualidade, professora Gilda, o que deve ser levado em consideração na hora da escolha da creche? É uma escolha difícil porque envolve vários aspectos. O aspecto do ambiente físico, o aspecto do ambiente físico que ofereça espaço externo, que a criança precisa brincar na terra, ela precisa brincar com areia, ela precisa brincar com água, ela precisa passar mais tempo até, vamos dizer, metade do tempo dentro da escola, dentro da creche ou fora da creche. Eu falei escola, mas creche não é escola, nem pode visar a escolarização, porque um dos erros é botar a criança fechada, uma prisão, numa sala, onde ela passa praticamente o dia inteiro, sem trocar de ambiente, e com tentativas, sempre frustrantes, de fazer uma escolarização precoce, como se isso fosse possível. E isso gera ansiedade, irritação, não são bons comportamentos, quer dizer, sentimentos adequados, da criança com relação a esse ambiente escolar. Isso pode realmente complicar as relações dela com o estudo mais tarde, quando realmente ela estiver pronta para estudar, para aprender, para receber uma escolarização mais formal. Então, a creche, o pai teria que olhar as instalações, mas o que eu aconselho aos pais é pedir para entrar na creche uns dias antes e ver assim, uma maneira bem prática, ver a relação desse adulto com o número de crianças, mas especialmente se esse professor ele está feliz. Se você vê um educador onde ele está rindo, contente com as crianças, você pode ter já 90% de chances, dá graças a Deus, porque vai dar certo. E as crianças também estão sorrindo. E não esquecer também, né, professora, e aí, Daniel, fazendo a pergunta para você, não esquecer o papel do pai como educador em casa também, né, porque ainda seguindo essa linha de raciocínio da Raquel, de que mesmo frequentando as creches, os filhos de mães com baixa escolaridade tiveram um resultado pior. Ressalta a importância desse acompanhamento em casa, da complementação do ensino em casa? Exatamente. É claro que os pais têm sempre uma função fundamental no processo educativo e educacional. Quero reforçar o que a professora Gilda colocou. Creche não é escola. Creche é um estabelecimento da educação, mas é preparatório para a fase de escolarização.
A função dos pais ela é determinante, especialmente para cobrar um bom serviço de creche. O que acontece hoje no Brasil? Boa parte das novas creches que estão sendo criadas, elas são conveniadas com instituições sociais, que não trabalham na perspectiva da educação. A formação dos profissionais, até complementando o que foi colocado pela professora Gilda, a formação dos profissionais é central para uma boa qualidade de creche. Hoje no Brasil, só 43% dos educadores em educação infantil têm ensino superior. E essa é uma demanda para que a gente avance para 100% no novo Plano Nacional de Educação. Agora, isso não vai ser possível se não for investido o recurso necessário, e a decisão ontem do Senado Federal foi por não investir o recurso necessário em creches e em pré-escolas. Para vocês terem uma ideia, uma creche de qualidade, considerando todos esses elementos colocados pela professora Gilda, administrada pelo poder público, custa no mínimo R$ 8.800. O Brasil investe por ano. O Brasil investe R$ 2.400 por ano nas creches, quer dizer, é uma diferença muito grande. Os países mais desenvolvidos, inclusive países aqui da região, superam a marca dos R$ 12.000 no mínimo por aluno ao ano de creche. Então, a gente tem uma diferença muito grande de investimento, e isso faz com que famílias que têm filhos localizados e vivem localizadas em regiões de vulnerabilidade social, elas acabam sendo atendidas de forma inadequada. E a educação ela tem que superar as barreiras socioeconômicas, o que significa que todos os cidadãos brasileiros devem ter acesso a uma educação de qualidade. Daniel, tocou num ponto importante que é o preparo, né, professora? A gente sabe também falando das outras alternativas, além da creche, que é deixar ou com a família ou com o babá, quer dizer, as babás também não necessariamente têm um preparo adequado, as avós muitas vezes elas já não têm a força física para aguentar aquele ritmo da criança, quer dizer, seria para a gente avaliar creche, babá ou avós? É impossível dizer, porque cada caso é um caso. Depende da avó, da disponibilidade dessa avó, afetiva, dela estar pronta naquele momento para se dedicar e aceitar. A criança cansa muito, mas ela também dá feedback. O bebê dá menos feedback, estimula menos, mas como a avó tende a gostar, vai cuidar, com certeza vai cuidar bem. Agora, a babá é mais difícil, você tem que ter um conhecimento para ver se ela tem realmente uma relação de empatia com a criança com que ela está lidando. Vendo como a única maneira que a gente pode ver rapidamente é se a criança fica feliz com ela e se ela fica feliz quando está junto com a criança. Isso é a maneira mais simples que eu conheço, outra não tem. Maravilha. Professora Gilda, muito obrigado pelas informações, por ter estado aqui com a gente aqui na edição das 10. Bom dia. Obrigada, Daniel, por Obrigada participar a vocês. com a gente também. Bom dia. Muito obrigado.